E para a gente começar a entrar na palavra, eu quero ler com você. Nós vamos ler hoje Êxodo, nós vamos ler o capítulo 17, nós vamos ler a partir do versículo 8, tá? Até o versículo 15. É uma passagem muito conhecida e o Senhor usa uma pessoa que está bem longe. Êxodo 17, nós vamos ler do 8 até o 15. Está lá na Espanha para falar comigo. Nós vamos falar hoje sobre sermos sustentados pela intercessão. Você já foi sustentado pela intercessão de alguém? Ou é sustentado? Eu sou sustentado pela igreja. Existe uma mulher de oração que sustenta a minha vida em oração, que é minha mãe. E nós vamos falar disso, quanto é importante nós sermos sustentados por alguém e sustentarmos também alguém em oração. Nós vamos ver aqui o que aconteceu com Moisés e com Israel nesse momento, um momento de dificuldade. Diz assim, no versículo 8 do capítulo 17: Então veio Amaleque e pelejou contra Israel em Refidim. Com isso ordenou Moisés a Josué: Escolhe os homens e saia a peleja contra Amaleque. Amanhã estarei eu no cimo do outeiro, e o bordão de Deus estará na minha mão. Fez Josué como Moisés lhe dissera, e pelejou contra Amaleque. Moisés, porém, Arão e Ur subiram ao cimo do outeiro. Quando Moisés levantava a mão, Israel prevalecia. Quando, porém, ele abaixava a mão, prevalecia Amaleque. Ora, as mãos de Moisés eram pesadas, por isso tomaram uma pedra e puseram por baixo dele, e ele nela se assentou. Arão e Ur sustentaram-lhe as mãos, um de um lado e o outro do outro, assim lhe fizeram as mãos firmes até ao pôr do sol. E Josué desbaratou a Amaleque e o seu povo a fio de espada. Então disse o Senhor a Moisés: Escreve isto para a memória num livro e repete-o a Josué, porque eu hei de riscar totalmente a memória de Amaleque debaixo do céu. E Moisés edificou um altar e lhe chamou: O Senhor é minha bandeira. E disse: Porquanto o Senhor jurou, haverá a guerra do Senhor contra Amaleque de geração em geração. Amém? Pode colocar sua Bíblia no seu assento, nós vamos orar mais um pouquinho. Pai, em nome de Jesus, nós lemos a Tua palavra, nós cremos, Senhor, que essa palavra tem poder sobre as nossas vidas, sobre qualquer área das nossas vidas. E nós lemos aqui que o Senhor fez prevalecer a Tua mão poderosa sobre os inimigos de Israel. E assim eu sei que o Senhor faz conosco, Senhor, em toda e qualquer circunstância nas nossas vidas. Pai, eu quero te pedir, fala conosco, assim como o Senhor falou comigo, que o Senhor venha falar conosco nesta noite, ministrar aos nossos corações a Tua verdade. Senhor, sustentar as nossas mãos, as mãos que estiverem fracas nesta noite, que nós saiamos deste lugar fortalecidos pela Tua palavra, que eu diminua neste lugar e que o Teu Espírito Santo cresça de forma sobrenatural, que a Tua palavra ache lugar nos nossos corações, que, Senhor, nada venha roubar, distrair, todo cansaço físico, espiritual, mental caia por terra, e que, Senhor, a Tua palavra venha, Senhor, produzir o fruto para o qual ela foi enviada nesta noite. Fala conosco, Senhor. Nós saímos dos nossos lares porque nós sabemos que Tu és um Deus que fala conosco. Nós saímos nos nossos lares para ouvir a Tua voz, para, Senhor, sermos edificados através da Tua palavra. Então, assim nós te pedimos, Espírito Santo, fala conosco, porque é o Teu Espírito Santo que nos convence daquilo que precisamos ser, daquilo que precisa ser mudado nas nossas vidas. Então, assim nós te pedimos, fica conosco, Senhor. É assim eu te peço, em nome de Jesus. Amém? Amém, queridos? Pode se assentar. E, queridos, essa palavra veio num momento difícil. Aqui nós lemos que Israel também estava passando por um período difícil. Então, para a gente entender um pouquinho, Israel tinha acabado de sair da escravidão do Egito. Esse povo não tinha ainda, eles não tinham a prática do armamento, eles não eram mestres em guerras, mas eles tinham um Deus que pelejava por eles. Isso
era o que bastava sobre a vida de Israel. É o que basta na minha vida e na sua vida também. Mas aqui nós vemos que Israel estava passando por uma situação muito difícil. E Moisés era o líder naquela época. Deus levantou Moisés. Depois a gente sabe que Josué então é o seu antecessor, né? Seu sucessor. Antecessor não, vem antes, sucessor. Seu sucessor. Mas ele diz, olha, eu vou para o cume, vá para frente, vá para a batalha com os homens, e eu vou estar lá na frente do monte. E quantas vezes, queridos, a Vilma começou aqui falando sobre o cansaço. Você já se cansou de algumas situações na sua vida? Ou só eu que me canso de algumas coisas? Nós nos cansamos, não é? Nós nos cansamos, às vezes, de orar por algumas situações que sempre acontece na nossa casa, na nossa família, entre os cônjuges, entre os filhos, no nosso emprego. Pode ser na área da saúde, nós nos cansamos. E aqui tem um momento em que Moisés se cansa. Existe um momento em que, aqui nós lemos que quando Moisés ele estava com os seus braços levantados, o que acontecia? Israel prevalecia. Mas quando ele abaixava os braços, Israel então começava a perder. E o que nós precisamos entender, queridos, é que nós precisamos ser sustentados em oração. E é bom ser sustentado por oração. É bom saber que tem alguém que ora por você, não é? Não foi bom, Vilma, saber que tinha uma multidão orando por você? Né? Algumas pessoas, o irmão Josair, levantando de madrugada, o irmão Josair, ele é muito carinhoso, ele liga, todas as vezes que acontece alguma coisa, ele liga lá em casa para saber. É tão gostoso isso, queridos. Mas sabe, a gente tem que refletir se nós temos sido também intercessores. Como é que tem sido as nossas orações? Será que as nossas orações sempre nós fazemos, Senhor, me abençoa, eu preciso dessa bênção, eu preciso dessa bênção na minha família, eu preciso da bênção lá no meu lar, eu preciso da bênção no meu serviço, eu preciso da bênção, Senhor, nesta área, nessa outra área. Será que se nós intercedêssemos mais uns pelos outros, o mundo não estaria diferente, queridos? E lá em Ezequiel 22:30, diz assim, o Senhor dizendo isso. É algo para nós refletirmos nessa noite. Porque o Senhor, Ele procura intercessores. Lá em Ezequiel 22:30 diz, e busquei entre eles um homem que estivesse tapando o muro, e estivesse na brecha perante mim por esta terra, para que eu não a destruísse, porém, a ninguém achei. Aqui diz que Deus estava procurando um homem que intercedesse para que a terra não fosse destruída, e diz que o Senhor não achou. Isso quer dizer que Deus procura intercessores, queridos. E muitas vezes Ele não encontra. Sabe o que me faz refletir e que me deixa chateada muitas vezes? E a gente vivencia algumas situações em que as pessoas querem estar em lugares de destaque na igreja. Eu quero estar louvando. Eu quero fazer parte do teatro. Eu quero fazer parte da dança. Dificilmente alguém vem e diz assim, eu quero ajudar a irmã nisso na intercessão aqui na quinta-feira, agora na quinta-feira. Poucas pessoas estão dispostas a cumprir com esse ministério de intercessão. E aqui nós acabamos de ler que Deus procura intercessores. E sabe que eu fui buscar na história, no Antigo Testamento, eu gosto sempre não de ficar só no Antigo Testamento, porque o Antigo Testamento, nós temos a referência de Jesus o tempo todo, mas
Jesus não tinha vindo ainda. Então, no Antigo Testamento vivia-se a época da lei. Então, eu gosto muito de pregar no Novo Testamento. E no Antigo Testamento existia um profeta que foi levantado para ser diferença na sua nação, e eu já preguei sobre ele, que foi sobre Samuel. Ele escolheu ser diferente dos filhos de Eli. E diz que ele orava o tempo todo pelo povo. E lá em Samuel 12, 23, diz assim: e quanto a mim, longe de mim, que eu peque contra o Senhor, deixando de orar por vós, antes vos ensinarei o caminho bom e direito. Queridos, ele tinha como pecado não orar pelo povo de Israel. Ele entendia que era pecado deixar de orar. E nós? Nós somos egoístas muitas vezes nas nossas orações, queridos. Nós só pedimos para nós. Nós só enxergamos as nossas necessidades. Muitas vezes nós não paramos e não intercedemos por aqueles que estão necessitados. Quando alguém pede para você orar, verdadeiramente não precisa me responder. Quando alguém fala, que alguém sabe que você vem à igreja, que você é um homem, uma mulher de Deus, alguém pede para você orar, você ora. Se você ora, amém. Mas quantas vezes alguém pede oração, e nós falamos, pode deixar, nós vamos orar. E aí nós nos ocupamos com os nossos pedidos e nós não oramos, nós não intercedemos. E Samuel entendia que deixar de orar por alguém era pecar contra Deus. E ele fazia isso todos os dias. E o que dizer de Paulo? Paulo diz, lá em Efésios 3, 14 e 17, diz assim: por causa disto, me ponho de joelhos perante o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família dos céus e na terra toma o nome, para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais corroborados com o poder do seu Espírito do homem interior, para que Cristo habite pela fé dos vossos corações, a fim de, estando arraigados e fundados em amor. Aqui diz que Paulo se colocava em joelhos por todos aqueles em que ele levou o Evangelho, para que os corações daquele que ele tinha levado o Evangelho fossem arraigados e fundados no amor de Jesus Cristo. Nós precisamos fazer isso, igreja. Nós precisamos voltar a fazer isso. E nós vamos ver aqui que Jesus fez isso. Jesus era um intercessor. E no momento, vamos voltar lá, no momento em que Arão sobe para lá, ele não estava sozinho. E aqui eu quero trazer isso para o ministério. Tem muitos que acham que o pastor tem que fazer tudo na igreja. Moisés era o líder, mas ele não estava sozinho. Existiam 2 homens que estavam com eles. E aqueles homens percebendo, aqui eles perceberam, eles tiveram o discernimento de perceber que quando Moisés estava com os seus braços levantados, lá embaixo a vitória era certa. E aí o que eles fizeram? Eles tiveram uma estratégia, eles pegaram uma pedra e Moisés ficou sentado e cada um sustentava de um lado. Arão de um lado e Hur sustentou de outro lado. Isso durou um dia. Um dia. A obra de Deus, queridos, ninguém faz sozinho. O pastor não faz a obra de Deus sozinho. É hora da igreja despertar. Queridos, você vai encontrar várias falhas. No pastor, em mim, em algumas coisas na igreja, na organização. Mas é momento de nós nos fortalecermos. Pastor, eu estou aqui. O que eu posso fazer? O que eu posso fazer para ajudar? Eu quero ver esse bairro salvo. Eu quero ver
a minha vizinhança salva, eu quero ver as vidas se convertendo a Jesus, o que eu posso fazer? Moisés não conseguiria sozinho, queridos. O pastor não vai conseguir sozinho. Nós precisamos de Arão. Nós precisamos de Urs, que estejam dispostos a estar ali sustentando, seja em oração, seja no ministério. E é isso que eu quero que você comece a buscar em Deus. Porque Deus tem procurado intercessores, e aqui diz que Ele não tem encontrado. Que nós possamos mudar essa realidade. Que Deus possa olhar para nós e verdadeiramente enxergar em nós uma geração que faça a diferença, uma geração que busca pelos que estão perdidos. Que não busca só por seus motivos, por seus interesses. Porque quando nós buscamos pelo outro, o Senhor cuida das nossas coisas. O Senhor nos sustenta. E eu quero falar sobre Jesus. Jesus é o maior exemplo de intercessão. Lá em João, nós vamos ler João 17. Capítulo 17, nós vamos ler alguns versículos. A partir do 9. A oração sacerdotal de Jesus. Diz assim: e por eles que eu rogo, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Ora, todas as minhas coisas são tuas, as tuas coisas são minhas, e neles eu sou glorificado. Não estou no mundo, mas eles continuam no mundo. Ao passo que eu vou para junto de ti, Pai Santo, guarda-os em teu nome, que me deste, para que eles sejam um, assim como nós. Jesus começa falando: Senhor, eu vou para estar contigo, eu estou indo, mas eles vão ficar. Guarda, livra. Jesus continua aqui, no 12. Quando eu estava com eles, guardava-os no teu nome que me deste e protegi-os, de nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, para que se cumprisse a escritura. Mas agora vou para junto de ti, e isto falo no mundo, para que eles tenham o meu gozo completo em si mesmos. Eu lhes tenho dado a tua palavra e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como também eu não sou. Não peço que os tire do mundo, e sim que os guarde do mal. Eles não são do mundo, como também eu não sou. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Assim como tu enviastes ao mundo, também eu os enviei ao mundo, e a favor deles eu me santifico a mim mesmo, para que eles também sejam santificados na verdade. Não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim por intermédio da tua palavra, a fim de que todos sejam um, como és tu, ó Pai, em mim, e eu em ti, e também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Olha só, Jesus, está chegando o momento em que Jesus está voltando para estar ao lado do Pai, e ele sente este momento em que ele tem que deixar aqueles que ouviram e receberam Jesus como seu único Senhor e Salvador, e ele começa a interceder por eles. Senhor, guarda-os, santifica. Quanto do nosso dia, queridos, quanto das nossas orações nós temos seguido este exemplo de Jesus? Hoje nós vivemos uma igreja que busca só situações financeiras. As igrejas estão cheias porque as pessoas querem ser bem-sucedidas financeiramente, quando na verdade nós deveríamos buscar pelas almas.
deveríamos buscar pela salvação daqueles que estão perdidos. Isso tem que ser o motivador na minha vida. Essa tem que ser a razão de eu estar buscando ao Senhor, porque as outras coisas, como diz a palavra lá em Mateus, as outras coisas, buscar primeiro o reino dos céus e as suas justiças, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Só que as pessoas querem buscar as outras coisas, aquilo que pode te acrescentar financeiramente, e se esquece de buscar o reino de Deus, e o reino de Deus é salvação. A Bíblia toda se resume em uma só palavra: salvação, redenção. Porque Jesus veio para redimir. Jesus não veio para fazer o homem próspero. Israel não reconheceu Jesus porque estava esperando que Jesus viesse livrar das mãos dos altos tributos que Israel passava, sofria. Jesus não veio para isso. Jesus veio para nos dar vida, e vida em abundância. Porque quando nós morrermos, queridos, o seu carro vai ficar aqui, a sua casa vai ficar aqui, o teu emprego vai ficar aqui. E a tua alma. Essa é a nossa luta. Existem duas orações marcantes na vida de Jesus em relação à intercessão. Essa que nós lemos. E lá no Getsemane, quando diz que Jesus ele orava tão fortemente, intercedendo pelas nossas vidas. Diz assim lá em Lucas 22, 44. E posto em agonia, orava mais intensamente. E o seu suor tornou-se como grandes gotas de sangue que corria até o chão. Ele orava intensamente. Não havia pecado sobre a vida de Jesus. O que ele estava carregando era o meu e o seu pecado, e daqueles que morreram e daqueles que viriam após a ele. Jesus intercedeu, queridos. Nós precisamos interceder. Nós precisamos despertar para isso. O que te importa? Agradar ao Senhor? Importa agradar ao Senhor. Eu tenho buscado agradar. Muitas vezes nós falhamos. Muitas vezes eu falho em agradar ao Senhor, mas eu tenho buscado agradar ao Senhor. Sabe como eu agrado ao Senhor? Intercedendo por aqueles que precisam. Isso não quer dizer que eu não tenho que pedir pelas minhas situações. Não. Mas eu não posso me esquecer de que aí fora jovens estão morrendo. Eu não posso me esquecer de que aí fora a prostituição tem sido cada vez maior. Eu não posso me esquecer disso. Eu tenho que interceder por esta nação onde a corrupção tem cada vez mais sido algo normal. Nós temos que interceder. Que nós sejamos como Samuel. Samuel tinha como pecado não orar por aqueles que Deus colocou sobre a vida dele. Que nós possamos ter esse mesmo temor que havia sobre a vida de Samuel. Mas essa passagem que nós lemos também lá em Êxodo, diz que, além disso, de sermos sustentados, da importância, queridos, também diz que nós só temos vitória quando nós levantamos nossas mãos aos céus. Não é de braços cruzados que nós vencemos as batalhas. Nós podemos estar cansados. Moisés se cansou. Moisés estava exausto. Você pode imaginar num sol de 40 graus, o dia inteiro. Ele estava lá orando. Ele estava cansado. Mas ele sabia que o Senhor era com ele. Ele não estava sozinho. E eu quero te dizer que você não está sozinho.
Você não está sozinha. Você tem uma igreja que ora por você. Sabe que Ur, queridos, a gente sabe muito sobre a vida de Arão. Sabemos que era irmão de Moisés, que foi muito usado por Deus, intercedeu junto ao faraó, mas de Ur a gente não sabe muito. Tem muitas pessoas que oram por nós, nós não sabemos o nome das pessoas, não é verdade? Quantas pessoas que nós oramos aqui, que nós colocamos o nome no papel, que um pede, que nós colocamos, essas pessoas nem sabem. E Ur era uma dessas pessoas, aparentemente sem importância, mas que foi muito usado. Queira ser usado, queridos. Queira ser usado para fazer parte da vitória na vida de alguém. Quando alguém estiver passando por uma situação, seja como Ur, seja como Arão, vire para essa pessoa e fale: olha, você está cansado, seu braço está, cansado, você não está conseguindo sustentar, eu vou estar com você, eu vou te sustentar, eu vou te ajudar. Não desiste. Senta um pouquinho aqui, eu te ajudo nessa caminhada, e a vitória é certa. A vitória é certa porque o Senhor é contigo. Enquanto nossas mãos estiver levantada ao alto, para aquele que formou, que criou, que fez todas as coisas, a vitória será e virá sobre as nossas vidas. A vitória é certa. Prova disso é o texto final que eu quero ler com vocês lá em Hebreus 7, 24 e 25. Mas visto que vive para sempre Jesus, tem um sacerdócio permanente. Portanto, ele é capaz de salvar definitivamente aqueles que por meio dele aproximam-se de Deus, pois vive sempre para interceder por eles. Ei, se achegue ao Senhor. É isso que diz aqui, que aqueles que se achegam, aqueles que se aproximam de Deus, Jesus intercede por você e por mim. E esse sacerdócio, não é o como aconteceu lá que Samuel morreu, não é? Ele foi um tempo sacerdote, mas ele morreu. Agora, nós temos um sacerdote, o sumo sacerdote, nós temos o perfeito sacerdote, nós temos o intercessor, que ele é definitivo nas nossas vidas, o que diz aqui, que ele vive para sempre, tem um sacerdócio permanente. É ele que intercede por nós em todo instante, em toda situação. É ele que traz paz aos nossos corações nos momentos mais difíceis, queridos. Porque nós temos a certeza de que o Senhor estará conosco nessa peleja. E que nós não pereceremos enquanto as nossas mãos estiverem levantadas ao alto. Porque é do alto que vem o nosso socorro. É para o alto que nós temos que olhar. É para o alto que nós temos que clamar, porque ele virá ao nosso socorro. Você crê nisso? Eu creio. Eu creio isso e vivi essa palavra hoje. Hoje foi um dia corrido. Já há um tempo eu levei o João no pediatra e o pediatra observou algo diferente no testículo do João. E eu falei para o Paulo, vamos ver isso, porque estava me incomodando e da última vez quem levou o João no pediatra não fui eu, e minha mãe não sabia onde tinha colocado a receita, e eu falei, e agora, como é que eu vou fazer? E eu fui de novo no pediatra, falei, doutor, me dá de novo um encaminhamento, isso estava me incomodando. E hoje nós fomos no cirurgião, e ele examinou o testículo do João, e ele vai ter que fazer uma cirurgia. É uma cirurgia simples, né? E ele falou assim, olha, eu também ouço um soprinho no coração dele. E quando o João, ele é prematuro, ele, deve ser porque o pai é tão apressado, ele nasceu também, apressado. Ele nasceu de 7 meses, então, a criança que é prematura, o pulmão, ele demora, o pulmão é a última coisa que se forma, né? E para fazer o parto, eu tive que tomar
uma injeção para amadurecer o pulmãozinho dele. E a gente acompanhou isso, a gente fez uns exames, o médico falou que não tinha nada, e hoje o médico falou para mim, olha, eu estou ouvindo um soprinho no coração dele. E por mais que isso seja algo que nos preocupe, eu entreguei isso na mão do Senhor. Porque o João, ele é um milagre. Ele veio no momento em que eu nem esperava mais engravidar. E tudo aquilo que Deus faz, queridos, é perfeito. É perfeito. E ele vai ter que passar por essa cirurgia. Até lembrei de vocês que eu fui lá na Beneficência hoje. Vai ser lá a cirurgia. E está na mão do Senhor, queridos. Eu sei que a igreja vai interceder. Eu não tenho que ficar preocupada. Eu não tenho que... É lógico que no dia eu sei que eu vou ficar preocupada. Coração de mãe. Mas a vida do João, a vida dos meus filhos, a minha vida, a vida dos meus familiares estão na mão do Senhor. O Senhor cuida. O Senhor sempre faz o melhor. E eu sei que o melhor de Deus vai se realizar na vida do João. E aquilo que a gente tem que passar, não tem que ficar perguntando, né? Mas por que ele é tão pequenininho? Por que tem que passar por isso? Tem que passar e pronto. O João já é pequenininho, mas ele já sabe o que é oração, ele já sabe... Ele tem aprendido a palavra do Senhor. Eu faço questão, queridos, ainda que eu me canse às vezes de subir com eles, eu faço questão, tem um momento que eles brincam, mas eu faço questão de falar da palavra de Deus. Eu faço questão de ensinar para eles, porque eu sei que isso é o diferencial, vai ser o diferencial na vida das nossas crianças. E a gente ensina isso. Outro dia, no domingo, eu achei tão engraçado, no domingo, acho que anterior, ele falou assim para o pai dele, quem que vai pregar hoje? Mas porque ele quer saber quem que vai pregar, né? Olha que interessante, ele está ligado quem é que prega, a gente acha que criança não presta atenção nas coisas, mas ele perguntou para o pai dele, quem vai pregar hoje, hein, pai? Então, assim, os nossos filhos, a importância de nós criarmos os nossos filhos é criarmos esta base, queridos, de que Deus está conosco todo o tempo, em todo momento, em qualquer situação. Na cirurgia a gente vai orar antes, junto, ele sabe orar do jeitinho dele, mas ele sabe orar. Então essa é a nossa parte, queridos. Intercedermos pelos nossos queridos, pelos nossos filhos, pelos nossos irmãos, e certos de que o Senhor vai fazer. E que a vitória é certa. Amém, queridos? Então, no momento em que você estiver cansada, lembra dessa palavra. Lembra que você tem um Ur, ainda que você nem conheça, que você nem saiba. Mas o Senhor vai preparar alguém. Quando essa minha amiga que está lá na Espanha, ela me mandou esse versículo, eu falei, você não tem noção de quanto eu estava precisando. Tem um momento que você está tão cansada. E ela falou assim, deixa eu ser Ur na sua vida. Eu falei, eu quero muito, eu preciso muito. Então, peça para ser Ur na vida de alguém, para ser Arão na vida de alguém. Isso só vai ser bênção na sua vida. Muito bom quando você vê que Deus está agindo na vida das pessoas que você intercede, que você ora, que você ministra, que você ensina, que você convida para vir à igreja, que você dá o seu testemunho, não é? Nós temos os nossos testemunhos. Então não desista. Quando a sua mão estiver querendo, né? Chame alguém, chama um Arão perto de você, fala, irmão, me ajuda aqui. Eu não estou conseguindo ficar com o braço estendido, eu preciso de ajuda para manter os meus braços estendidos. O Senhor vai providenciar, como providenciou Arão, como providenciou Ur, e a batalha foi vencida, e aquele povo não prevaleceu contra Israel, e tudo aquilo que é levantado contra a tua vida não vai prevalecer, queridos, porque maior é o que está em nós, maior é o Senhor. Maior é o Senhor que te criou, que te formou, que te ama, que deu o seu único filho para que você tenha vida e vida em abundância. Amém? Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, Senhor, eu quero te agradecer, Pai, por esse privilégio que o Senhor nos dá, a certeza de sabermos que nós temos um intercessor que é permanente
sobre as nossas vidas. Enquanto nós estamos dormindo, nós sabemos que o Senhor trabalha por nós, que é o Senhor quem vigia, é o Senhor que intercede, é o Senhor que guarda, é o Senhor que nos livra de todo mal. Senhor, em nome de Jesus, nessa noite nós aprendemos, Senhor, quão é importante sermos intercessores, o quanto é importante também termos aqueles que intercedem por nós, nos fortalecendo no momento da dificuldade, no momento das batalhas em que nós enfrentamos, Senhor. As nossas batalhas muitas vezes não são físicas, como nós vimos aqui em Israel, mas elas são, Senhor, muitas vezes espirituais, e nós sabemos que nós só podemos vencer nas nossas batalhas, Pai, no mundo espiritual, através da oração. E a Tua palavra diz que melhor, Senhor, sermos dois, porque quando um cai, o outro está firme para nos levantar. Então, Senhor, coloca, Senhor, ao nosso lado, verdadeiros homens e mulheres que estejam dispostos a carregar, Senhor, a sustentar os nossos braços quando nós quisermos desfalecer, quando estivermos fracos, quando já não tivermos mais forças, Senhor. Assim como o Senhor fez sobre a vida de Israel, como o Senhor usou aqueles homens, Pai, que o Senhor venha nos usar para sermos intercessores nessa nação, intercessores na nossa família, intercessores no nosso lar, intercessores no nosso trabalho, Pai, na nossa vizinhança. Senhor, em nome de Jesus, coloca nos nossos corações, Pai, o compromisso de orarmos, Senhor, não só por nós, mas por aqueles que estão distantes, perdidos, por aqueles que não conhecem a Tua palavra. Deus, em nome de Jesus, Senhor, muda, Senhor, as nossas prioridades. Pai, que o Senhor possa achar, Pai, assim como o Senhor não encontrou em Israel alguém que pudesse estar na brecha, mas que o Senhor possa encontrar aqui nesta igreja, Senhor, nas nossas vidas, Senhor. Nos perdoa, Pai, as nossas falhas. Nos perdoa, Senhor, se temos sido falhos contigo, Senhor. Muda, Senhor, nessa noite essas situações nas nossas vidas, porque nós queremos Te agradar, Senhor, porque em todo momento o Senhor tem nos agradado, Senhor, porque em todo momento o Senhor tem guardado, o Senhor tem estado, o Senhor tem permanecido fiel conosco, Pai, e muitas vezes nós somos infiéis contigo, mas a Tua palavra diz que ainda que nós sejamos infiéis contigo, o Senhor permanece fiel, Pai. E nós somos gratos a Ti por isso, mas nós queremos ser melhores, então nos ajuda, Senhor. Molda em nós o Teu caráter. Molda em nós, Senhor, o caráter que estava sobre a vida de Jesus quando esteve aqui. Um caráter, Senhor, de intercessão, de oração, de compaixão, Senhor, de mudança, de amor pelo próximo. Senhor, nos ajuda, Senhor. Assim eu Te peço, Senhor, e Te agradeço em nome de Jesus. Muda a história das nossas vidas, Pai. Eu Te peço em nome de Jesus. Amém? Amém, queridos.